Presidente Lula demite Paulo Pimenta e muda o comando da Secretaria de Comunicação do governo. Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça anexar o Canadá e usar força militar para assumir o Canal do Panamá e a Groenlândia. Tempestade de neve não dá trégua, provocando mortes e destruição entre os americanos. Terremoto mata mais de 120 pessoas no Tibete. Previsão para o Brasil é de mais um ano com seca, poluição e várias tempestades. Empresário é preso no Rio Grande do Sul depois de manter a mulher e os filhos durante 7 anos em cárcere privado. Dona do Facebook e Instagram anuncia que não vai mais conferir se publicações em suas redes sociais espalham mentiras. O ministro da Economia, Fernando Haddad, diz que a economia vai bem, com possibilidade de o brasileiro comer filé mignon no final do ano que vem. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Um forte terremoto matou pelo menos 126 pessoas no Tibete na manhã de terça-feira pelo horário local, noite de segunda-feira no Brasil. Quase 190 ficaram feridas. Cerca de 1.500 bombeiros e trabalhadores de resgate foram enviados para procurar pessoas nos escombros, informou o Ministério da Gestão de Emergências. Os números de mortos e feridos estão sendo atualizados conforme avança o trabalho de resgate. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, o USGS, informou que o terremoto teve magnitude 7,1, mas balançou edifícios em Katmandu, que fica a mais de 200 quilômetros de distância. A China registrou a magnitude como sendo 6,8. O epicentro do terremoto foi cerca de 75 quilômetros ao norte do Monte Everest, que fica na fronteira entre os dois países. A área é sismicamente ativa, onde as placas tectônicas da Índia e da Eurásia se chocam, causando elevações nas montanhas do Himalaia, fortes o suficiente para alterar a altura dos picos mais altos do mundo, como o Monte Everest, que é o mais alto do planeta. A emissora estatal CCTV afirmou que cerca de 1.000 residências foram danificadas. Cerca de 50 tremores secundários foram registrados nas 3 horas após o terremoto, conforme a agência. A altitude média na área ao redor do epicentro é de cerca de 4.200 metros, disse o Centro de Redes de Terremotos da China em uma postagem nas redes sociais. A cerca de 230 quilômetros de distância, na capital do Nepal, a cidade de Katmandu, o terremoto acordou os moradores e os fez correr para as ruas. O USGS informou que ao longo do último século ocorreram 10 terremotos com magnitude de pelo menos 6 na área onde o terremoto desta terça-feira aconteceu. Katmandu é a maior cidade do Nepal, sendo que a região concentra mais de 2 milhões de habitantes. Moradores ouvidos por agências de notícias afirmaram que sentiram forte tremor. Em 2015, um tremor de magnitude 7,8 chegou a provocar o deslocamento do Monte Everest 3 centímetros para o sudoeste, segundo os pesquisadores. Naquele ano, 2 fortes terremotos deixaram mais de 8.700 mortos no Nepal, incluindo 18 alpinistas que escalavam o Everest. Foi o pior desastre desde a década de 1930, sendo que Katmandu foi uma das áreas mais atingidas. Nos Estados Unidos, o problema é a neve. Além de mortes, está provocando o fechamento de escolas, caos no sistema aéreo e cortes na rede de eletricidade. A tempestade é considerada uma das mais fortes dos últimos 30 anos. Ao menos 12 estados vêm sofrendo efeitos devastadores e seguem alerta máximo. 7 deles declararam situação de emergência. Maryland, Virgínia, Virgínia Ocidental, Kansas, Missouri, Kentucky e Arkansas. Minnesota e Dakota do Norte registraram menos 25 graus Celsius. Cidades como Nova York, Chicago, Filadélfia e Washington tiveram ventos de cerca de 100 km por hora.
Cerca de 2.400 voos foram cancelados, com quase 23 mil atrasos, também relatados devido ao clima extremo relacionado ao fenômeno chamado vórtice polar. As autoridades também registraram colapso energético com mais de 500 mil residências em áreas rurais sem eletricidade. Estima-se que, nesta terça-feira, 190 mil pessoas estão sem abastecimento elétrico em todos os estados que estão no caminho da tempestade. Em Washington, onde aconteceu na segunda-feira a reunião para certificar a vitória de Donald Trump na eleição de novembro, houve um acúmulo de 13 a 23 centímetros de neve. Algumas regiões apresentaram até 30 centímetros de neve. As crianças que deveriam voltar às aulas na segunda-feira, após as férias de inverno, aproveitaram um dia de neve enquanto os distritos escolares estavam fechados de Maryland até o Kansas. Em outras partes dos Estados Unidos, a tempestade de inverno trouxe condições perigosas nas estradas, devido ao congelamento das pistas. No Missouri, a patrulha rodoviária diz que pelo menos 365 pessoas sofreram acidentes no domingo, o que deixou dezenas de feridos e pelo menos um morto. No Kansas, um dos locais mais atingidos, as notícias relataram que 2 pessoas morreram em um acidente de carro durante a tempestade. Na Virgínia, onde 300 acidentes de carro foram computados após a meia-noite de segunda-feira, as autoridades pediram que os moradores evitassem sair de casa. Na cidade de Houston, no Texas, uma pessoa foi encontrada morta por causa do frio em frente a um ponto de ônibus na manhã de segunda-feira. As autoridades temem um aumento no número de vítimas devido às falhas nos sistemas de aquecimento devido à falta de energia elétrica. O vórtice polar é um fenômeno climático que acontece o tempo todo. São ciclones que se formam nos polos na região da média e da alta troposfera, região mais baixa da atmosfera e da estratosfera. Esses ciclones permanentes ficam mais fortes e mais amplos durante o inverno e perdem a força no verão. Segundo especialistas, múltiplos fatores climáticos podem fazer com que esse ar acabe liberado, desça em direção ao sul e vá para camadas inferiores da atmosfera. Em partes do Canadá foram registradas temperaturas de 40 graus Celsius. A onda de frio também é resultado de outro fenômeno que ocorre no alto da atmosfera. A corrente de jato polar que impulsiona a forte frente fria e faz com que áreas de baixa pressão se movimentem. Esses sistemas de baixa pressão produziram as grandes nevascas dos últimos dias. A força do vento combinada com o ar extremamente frio é que causa os problemas que acontecem nessas ocasiões. A previsão é que essa massa de ar frio que vem do Ártico siga para o sul, atravesse grande parte do país durante a próxima semana e chegue até a costa do Golfo. O fenômeno acontece com certa frequência no inverno do hemisfério norte. Em 2014, mais de 5 mil voos foram cancelados e ao menos 16 pessoas morreram em uma onda de frio congelante no meio oeste dos Estados Unidos. Em 2019, o vórtice polar deixou dezenas de milhões de pessoas abaixo de 0 graus na mesma região. A polícia do Rio de Janeiro fez hoje uma operação nos morros da Mangueira e do Tuiuti para prender criminosos suspeitos de roubar veículos. Na manhã desta terça-feira, agentes do Batalhão de Operações Especiais realizaram uma operação nos morros da Mangueira e do Tuiuti, na zona norte do Rio, com o objetivo de prender suspeitos de roubarem veículos na região. Além do BOPE, a ação mobilizou outras unidades de comando de operações especiais da Polícia Militar, sendo elas os batalhões de polícia de choque, de ações com cães e o grupamento aeromarítimo. De acordo com a Polícia Militar, ao chegar na comunidade, os agentes tiveram que realizar a retirada de barricadas nos acessos à Mangueira e ao Tuiuti. Não há registros, nem de mortos, nem de feridos. Morreu a 4ª vítima, que estava internada no Piauí após comer arroz contaminado com chumbinho, um veneno para matar ratos. Francisca Maria da Silva, de 32 anos,
estava internada no Hospital de Urgência de Teresina. 9 pessoas da mesma família começaram a passar mal logo depois de consumir o alimento. Além de Francisca, morreram 2 filhos dela e um bebê de quase 2 anos. Em agosto do ano passado, Francisca perdeu outros 2 filhos, depois que comeram cajus envenenados com a mesma substância. E também no Piauí, um ônibus tombou, deixando 19 pessoas feridas e matando 7, incluindo o motorista. Este é o segundo acidente envolvendo o ônibus com passageiros em menos de 24 horas no estado. O veículo, que saiu de Tianguá, no Ceará, e tinha como destino São Paulo, saiu da estrada e tombou às margens da BR-135, entre São Gonçalo do Gongueia e Corrente, no sul do Piauí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a possível causa do acidente foi um defeito mecânico e a ausência de reação do motorista. A análise feita pelos policiais revelou que a barra de direção se rompeu. Uma perícia será feita para descobrir se a peça já estava danificada ou quebrou em consequência do acidente. A Justiça de São Paulo decretou hoje a prisão preventiva do guarda civil municipal Henrique Marival de Souza. Ontem, ele matou o secretário adjunto de Segurança Pública de Osasco, Adilson Custódio Moreira, por causa de uma mudança na escala de trabalho. Segundo o Instituto Médico Legal, a maioria dos 10 trios disparados que atingiram o secretário foi na cabeça. Henrique Marival de Souza segue preso no 5º Distrito Policial de Osasco. Ele participou da audiência de custódia, que foi online, e a Justiça decidiu pela manutenção da prisão. O corpo de Moreira foi velado na prefeitura do município, na manhã desta terça-feira. O sepultamento foi realizado no fim da tarde. O comandante da Guarda Civil de Osasco, Erivan Gomes, afirmou que a motivação do crime foi porque o atirador teria ficado irritado por uma mudança em sua escala de trabalho. Ele deixaria as funções administrativas na prefeitura, trabalhando 8 horas por dia de segunda a sexta, e trabalharia nas ruas numa escala 12/36. Marival de Souza, ainda segundo o comandante da Guarda Civil Metropolitana, teria a expectativa de trabalhar dentro da prefeitura por ter sido apoiador do prefeito de Osasco, Gerson Pessoa, do Podemos durante sua campanha no ano passado. A confusão, segundo o relato do atirador à polícia, teria começado quando o secretário adjunto se negou a negociar com ele e tentou levantar de sua mesa e deixar a sala onde estavam. Foi quando Souza alvejou o secretário e trancou a porta do local para evitar socorro à vítima. Os negociadores conseguiram entrar mais de 2 horas depois, e Moreira já estava morto. Pessoas próximas ao guarda afirmaram que já havia desavenças entre Henrique Marival de Souza e Adilson Custódio Moreira. O secretário teria ciúme pelo fato de o GCM falar diretamente com o prefeito da cidade. Ao ser avisado de uma mudança na função, o atirador teria confrontado o secretário sobre as razões da troca. O delegado José Luiz Nogueira, da Comunicação da Delegacia Seccional de Osasco, disse que a motivação da discussão e dos disparos está sendo apurada. Ele afirmou que investiga um possível histórico de rixa entre os guarda civil e o secretário. Segundo o delegado, Moreira não estava armado ao ser baleado, e o guarda civil já tinha puxado a arma para um inspetor da corporação em uma outra situação. O boletim de ocorrência aponta que a arma do secretário adjunto foi encontrada no sofá da casa dele. Henrique Marival de Souza vai passar por exames no Instituto Médico Legal. Depois, deve seguir para o Centro de Detenção Provisória de Osasco. E veja a seguir, presidente Lula demite Paulo Pimenta e muda o comando da Secretaria de Comunicação do governo. E o ministro da Economia, Fernando Haddad, diz que a economia vai bem, com possibilidade de o brasileiro comer filé mignon no final do ano que vem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu hoje o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Ele vai ser substituído pelo publicitário Sidônio Palmeira.
O ministro se afasta do comando da pasta a partir de quinta-feira. Pimenta entrará em férias e, após retornar, conversará com Lula sobre seu futuro no governo. O acerto foi sacramentado em conversa no Palácio do Planalto nesta terça-feira. O publicitário Sidônio Palmeira assume o comando da Secom a partir da próxima semana, com posse que provavelmente ocorrerá no dia 13 de janeiro. Pimenta estará presente no ato e tem conversado com o marqueteiro diariamente sobre as atribuições da pasta. O presidente Lula ainda não decidiu qual será o futuro de Paulo Pimenta no governo. Estão na mesa as possibilidades do ministro virar líder do governo na Câmara dos Deputados, cargo hoje ocupado pelo deputado José Guimarães, e ou a assumir a Secretaria-Geral da Presidência, atualmente comandada por Márcio Macedo. A troca do comando na Secom faz parte de uma estratégia do presidente Lula de dar uma guinada na comunicação do governo na segunda metade do mandato. Lula quer voltar a ter contato diário com o marqueteiro, como tinha em gestões anteriores com João Santana e Duda Mendonça. Publicitário de Salvador, Sidônio Palmeira, tem um perfil de estrategista e marketing, enquanto Paulo Pimenta é um quadro político. Palmeira comandou as campanhas vitoriosas na Bahia de Jacques Wagner e Rui Costa para o governo do estado entre 2006 e 2018 e se aproximou de Lula na campanha de 2022, a eleição mais disputada da história, quando foi o marqueteiro que tinha contato diário com o petista. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta terça-feira que a economia chegará ao fim de 2026 em situação melhor do que a encontrada quando o atual governo assumiu. A declaração foi dada pelo ministro em entrevista a uma emissora de TV, ao ser questionado sobre a influência da situação econômica na eleição de 2026. Sobre isso, Fernando Haddad reconheceu que a economia sempre vai fazer a diferença em qualquer eleição e defendeu que é importante cuidar de todos os indicadores o tempo todo. O ministro avaliou que o Brasil está melhor posicionado do que os vizinhos, diante de um cenário internacional incerto, a depender das medidas a serem tomadas no futuro governo de Donald Trump. Ele destacou que o acordo entre Mercosul e a União Europeia pode ser interessante para as perspectivas da região e mencionou a liderança do Brasil nesse processo. Para o Fernando Haddad, o país precisa se beneficiar das suas vantagens competitivas, além de aproveitar novas regulamentações, como crédito de carbono, combustível do futuro e Nova Indústria Brasil, que são programas bem estruturados para alavancar o desenvolvimento do Brasil. O ministro da Fazenda mencionou também um estudo divulgado nesta terça-feira, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, segundo o qual a situação fiscal de 2024 é estruturalmente melhor do que a registrada em 2022. Haddad disse que é preciso ajustar o orçamento para que a peça orçamentária, que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso, seja adequada ao conjunto de medidas de contenção de gastos, avalizado pelo Legislativo no ano passado. Ele havia sido questionado se o governo estaria estudando um decreto para estabelecer uma regra mais dura de execução de gastos no início do ano enquanto o orçamento não é aprovado. O ministro respondeu que é preciso adequar o orçamento às medidas já aprovadas, porque as medidas já aprovadas, elas garantem uma flexibilidade na execução que nós não tivemos nos últimos 2 anos. Depois da reunião, perguntaram para Fernando Haddad se a população deve esperar o cumprimento da promessa do presidente Lula de que o brasileiro vai comer picanha. Para o ministro da Economia, a expectativa, se tudo for feito como combinado, haverá filé mignon. O mercado financeiro mundial operou em tranquilidade mais uma vez hoje com novas notícias sobre um abrandamento da ameaça do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de sobretaxar todas as compras feitas no exterior. No Brasil, o dólar terminou o dia em ligeira queda, de 0,29%, cotado em R$ 6,10 para a venda. Já na Bolsa de Valores, o que mais pesou foi o aumento dos preços do petróleo, que aumentou os preços da Petrobras. O fechamento
foi de uma alta de quase 1%, com mais de 121 mil pontos. Parte da ponte que desabou na divisa entre Tocantins e Maranhão será implodida. As estruturas que restaram da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que ligava as cidades de Aguanópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão, será demolida por implosão controlada. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, uma denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em 2016 mostra que uma das empreiteiras contratadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para reconstruir a ponte já teve um representante flagrado, entregando propina para o DENIT. A empreiteira Arteleste Construções Limitada foi contratada sem licitação por R$ 171.900.000 para reconstruir a ponte, que caiu no último dia 22 de dezembro, matando 17 pessoas. A contratação foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial da União no final do ano passado. O Tribunal de Contas da União suspendeu o leilão da Ponte Internacional São Borja e Santo Tomé, que liga o Brasil e a Argentina. Existem indícios de irregularidade, além de o edital permitir que as empresas licitadas não comprovem experiência técnica, não exige competência em gestão de rodovias ou de recintos alfandegados. A suspensão do leilão, de acordo com o TCU, é necessária para evitar danos irreversíveis ao interesse público, considerando que o contrato previsto tem duração de 25 anos. Comprar uma casa própria está ficando cada vez mais difícil no Brasil. Além das taxas de juros que não incentivam o fechamento de um negócio, o valor continua subindo e deixando os índices de inflação para trás. Os preços dos imóveis residenciais no Brasil encerraram 2024 com alta, superando a inflação do período. Segundo o índice FIPE-ZAP, o valor dos imóveis subiu mais de 7% ao longo do ano, representando a maior variação anual desde 2013. Em comparação, o índice geral de preços mercado, IGPM, medido pela FGV, registrou alta superior a 6%, enquanto a inflação ao consumidor, medida pelo IPCA 15, ficou em mais de 4%. Apenas em dezembro, o aumento foi de 0,66% superior ao índice de novembro, que foi de 0,49%. O levantamento analisou os preços de venda de imóveis residenciais em 56 cidades brasileiras, o que engloba todas as 22 capitais. Imóveis com um dormitório lideraram a valorização, chegando a quase 9% de alta ao longo do ano. Das 56 cidades analisadas, 55 registraram aumento no preço dos imóveis. Curitiba, que teve a maior valorização entre as capitais, depois é seguida por João Pessoa, Aracaju e Belo Horizonte. Por outro lado, Teresina e Rio de Janeiro tiveram as menores variações. O preço médio do metro quadrado de imóveis residenciais fechou 2024 em mais de R$ 9.000. Entre os tipos analisados, imóveis com um dormitório apresentaram o maior valor médio, enquanto as unidades com 2 dormitórios tiveram o menor valor. Entre as capitais, Vitória registrou o preço médio por metro quadrado mais alto do país, seguida por Florianópolis e São Paulo. Aracaju e Natal apresentaram os menores valores médios. O setor da construção civil registrou crescimento de pouco mais de 4% no ano passado, impulsionado pela retomada de obras do programa Minha Casa Minha Vida, pelo aquecimento do mercado imobiliário e pelas obras relacionadas ao ano eleitoral. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, para 2025, a projeção inicial é de desaceleração com crescimento estimado em pouco mais de 2%. O governo arrecadou pouco mais de 209 bilhões de reais em novembro do ano passado. Foi o maior resultado para o mês. Segundo a Receita Federal, houve um aumento de 11%. O aumento da arrecadação federal é favorável ao objetivo do governo de equilibrar as contas públicas. Os estados da Bahia e da Paraíba lideram o crescimento entre os destinos mais procurados para o verão 2025. Os dados são de um levantamento divulgado pelo Ministério do Turismo e pela Nexus, Instituto de Pesquisa e Consultoria. A pesquisa sobre tendências de turismo, verão 2025, e o comportamento da população brasileira revelou que 35% dos brasileiros
ou cerca de 59 milhões de pessoas, pretendiam viajar a lazer entre dezembro de 2024 e fevereiro deste ano. Desses, 97% planejavam passear dentro do país. Entre os principais destinos procurados por esse grupo, a Paraíba foi o estado que teve crescimento mais expressivo em relação ao último verão. Na época, apenas 2% dos entrevistados planejavam ir para a Paraíba. Agora já são 7%. O segundo estado em que mais houve aumento da procura no período foi a Bahia, com um crescimento de 4 pontos percentuais. A opção pelo destino passou de 12% no verão passado para 16% em 2025. Entre as regiões do Brasil mais procuradas para as férias de verão, o Nordeste liderou com 53%, seguido pelo Sudeste com 37%. Em relação aos destinos mais buscados, a Bahia liderou a lista, seguida por São Paulo, com 15%, e Rio de Janeiro, com 14% das intenções. A Paraíba, que ocupava o 15º lugar no verão de 2024, subiu para o 6º lugar entre os destinos mais procurados. A combinação entre suas praias paradisíacas e o charme histórico da capital, João Pessoa, atrai cada vez mais visitantes. E veja a seguir, empresário é preso no Rio Grande do Sul depois de manter a mulher e os filhos durante 7 anos em cárcere privado. E o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça anexar o Canadá e usar força militar para assumir o Canal do Panamá e a Groenlândia. Móveis e obras de arte destruídas durante a manifestação de 8 de janeiro de 2 anos atrás voltaram hoje a Brasília. A previsão é de uma cerimônia amanhã para lembrar o fato, enquanto o Supremo Tribunal Federal julga quem participou do quebra-quebra. O Supremo Tribunal Federal já condenou 375 réus pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, marcado pela invasão e depredação de prédios dos 3 poderes em Brasília. Os atos levaram à denúncia de 1.682 pessoas, das quais mais de 900 foram responsabilizadas. Entre os condenados, a maioria foi responsabilizada por crimes como associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e dano qualificado. Atualmente, 155 pessoas estão presas, sendo 78 em regime provisório, 70 de forma definitiva e 7 em prisão domiciliar. Apenas 4 réus foram absolvidos até o momento, entre eles o morador de rua que havia sido denunciado por sua presença nas proximidades do quartel do Exército em Brasília, um dia após os ataques. Ele foi detido inicialmente, liberado para responder em liberdade e agora absolvido das acusações. Outros 527 réus optaram por acordos que permitem encerramento de ações penais para crimes menos graves, desde que sejam cumpridas medidas alternativas, como a realização de 150 horas de serviços comunitários e a participação em cursos sobre democracia. Durante o período do acordo, os réus têm suspensos o passaporte, o porte de arma e o uso de redes sociais, mantendo a condição de réus primários após o cumprimento total das medidas. O julgamento, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, tem ocorrido principalmente em ambiente virtual, onde os ministros registram seus votos de forma remota. A primeira turma do STF tomou decisões unânimes na maioria dos casos, enquanto em plenário houve divergências em votos de ministros como André Mendonça e Cássio Nunes Marques. As penas variam entre 3 e 17 anos de prisão, além de multas e indenizações por danos morais coletivos, estimadas em 30 milhões de reais. O aniversário de 2 anos dos ataques será marcado por uma cerimônia no Palácio do Planalto, aqui em Brasília, seguida de um ato na Praça dos 3 Poderes. A programação inclui a apresentação das obras de arte restauradas que foram depredadas nos ataques. Entre as peças recuperadas estão As Mulatas, de Di Cavalcante, e O Flautista, de Bruno Jorge. Essas obras fazem parte de um conjunto de outros 20 itens restaurados no laboratório montado no Palácio da Alvorada, criado especialmente para revitalizar peças históricas após os ataques. Apenas uma das peças, o famoso relógio trazido ao Brasil por Dom João VI em 1808, foi restaurado na Suíça sem custo ao governo.
Além disso, está previsto também a participação de autoridades convidadas, como presidentes dos 3 poderes e também governadores. Na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que propõe a anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro está tramitando. Arthur Lira havia prometido colocar a matéria em votação antes do término de sua gestão, mas isso não ocorreu. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu anexar o Canadá e não descartou o uso da força militar para tomar o controle da Groenlândia e do Canal do Panamá. Nesta terça, ele voltou a criticar o acordo assinado em 1977 pelo então presidente americano Jimmy Carter, que transferiu o controle do Canal do Panamá em 1999. Essa também não é a primeira vez que Trump diz que deseja controlar a Groenlândia. Em 2019, durante o primeiro mandato dele como presidente, o republicano disse que os Estados Unidos deveriam comprar a ilha. Na época, a Dinamarca respondeu que não estava vendendo seus territórios. Atualmente, a Groenlândia abriga uma base militar dos Estados Unidos, uma vez que a Dinamarca é uma aliada de longa data do governo norte-americano. Trump disse que vai considerar sanções econômicas à Dinamarca por conta da Groenlândia. O país europeu administra a ilha no Atlântico Norte que Trump quer tomar para os Estados Unidos. Ele também afirmou que vai mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Morreu aos 96 anos Jean-Marie Le Pen, um líder histórico da ultradireita francesa. O pai da ex-candidata à presidência Marine Le Pen fundou o partido Reunião Nacional. Jean-Marie Le Pen estava internado em uma casa de repouso há várias semanas devido à saúde debilitada. A causa da morte não foi divulgada. O político era uma figura controversa na política francesa. Abertamente racista e com ideais extremistas em outros temas, como gênero e imigração, ele concorreu 5 vezes nas eleições francesas, mas não venceu em nenhuma. Em 2002, chegou no segundo turno, mas foi derrotado por maioria esmagadora por Jacques Chirac. O líder que fundou o Partido Frente Nacional, atual Reunião Nacional, que inicialmente reunia neofascistas e depois foi se moderando, mas a sigla continua sendo o principal partido da extrema-direita na França e carrega alguns de seus ideais, como o caráter anti-imigração. Jean-Marie acumulou condenações na justiça e casos de antissemitismo e era constantemente acusado de racismo e contrário a qualquer pessoa de outra raça, região ou país. O negacionismo do político com a tragédia da Segunda Guerra Mundial tensionou as alianças políticas. Ele chegou a ser expulso do partido em 2015 pela própria filha, Marine Le Pen, devido às declarações ofensivas e polarizadas. A justiça sul-coreana emitiu um novo mandado de prisão contra o presidente afastado Yoon Suk-yeol. O novo decreto vem após tentativa frustrada de prender o presidente na semana passada. Ainda não se sabe quando as autoridades tentaram novamente a prisão dele. Yoon é investigado por insurreição após decretar lei marcial em dezembro do ano passado. Os Estados Unidos registraram a primeira morte de gripe aviária no país. A vítima, com mais de 65 anos, era do estado de Louisiana e sofria com vários problemas de saúde. O paciente infectado pelo vírus foi hospitalizado com sintomas respiratórios graves. Segundo o Departamento de Saúde de Louisiana, o idoso teve contato com aves domésticas e selvagens infectadas no quintal de casa. Também foi divulgado que o vírus sofreu uma mutação genética dentro do paciente para se adaptar ao trato respiratório humano. O vírus da gripe aviária que infectou o idoso era diferente da versão do vírus detectada nos rebanhos leiteiros e granjas avícolas ao redor do país. O americano foi o primeiro caso grave de infecção humana pelo vírus H5N1 detectada nos Estados Unidos. Desde março, 66 infecções foram confirmadas nos Estados Unidos, mas os casos anteriores foram leves, em grande maioria detectados em trabalhadores rurais expostos a aves doentes ou vacas leiteiras. Os pesquisadores ainda estão tentando avaliar os perigos da versão atual do vírus e determinar o que faz com que ele afete algumas pessoas de forma mais grave do que outras. Mas as autoridades americanas afirmaram que não há evidências de que o vírus está se espalhando entre as pessoas. para as pessoas. Um empresário foi preso em Santana do Livramento, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, depois de manter a mulher e os filhos durante 7 anos em cárcere privado. Dentro da casa da família,
a polícia encontrou armas de fogo e grande quantidade de munição. A Polícia Civil prendeu em flagrante um empresário de 47 anos por suspeita de manter a esposa e os 2 filhos em situação de cárcere privado por 7 anos em Santana do Livramento, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Dentro da casa da família, a polícia encontrou 8 armas de fogo de uso restrito, além de 500 munições. A Polícia Civil confirmou que o homem não permitia que a mulher saísse de casa sem autorização. Constatamos que havia 2 portas, na verdade, que impediam que ela saísse quando ela quisesse. Somente quando ela pedia ou quando o companheiro entrava, né, e abria a porta pelo lado de fora, é que ela, então, poderia ter um acesso através dele. Além disso, ela era monitorada por câmeras de segurança, tinha monitorado o acesso ao WhatsApp, ela não tinha acesso à rede social. Então, havia todo um controle sobre a família. Ele se mostrou surpreso, falou que não era, que a preocupação dele era nos cuidados com o filho, né? Mas a gente vê que aquilo era apenas para justificar. Os filhos do casal de 8 e 12 anos frequentavam a escola, mas não recebiam visitas ou participavam de atividades externas ao ambiente escolar, por ordem do pai. A vítima conseguiu pedir socorro baixando um aplicativo pouco conhecido de compartilhamento de vídeos curtos. Desde 2018, ela não mantinha contato com os pais nem com a irmã. E ano passado que ela descobriu um aplicativo onde ela viu que poderia conversar pelo chat e conseguiu então o contato da irmã e passou a conversar com a irmã dizendo que ela queria sair dali e pedindo auxílio. Ela esperou passar as festas de final de ano e então no dia de ontem acionou a irmã pedindo que contatasse uma advogada para que então auxiliassem ela. Essa advogada esteve no plantão da delegacia, né, registrando, e quando os policiais que atendem no plantão viram o caso, né, nos passaram, e nós montamos uma equipe e fomos até o local, então, para constatar se era essa situação, né, de cárcere, e constatado, então, foi dado flagrante. O empresário foi encaminhado até o Presídio Estadual de Santana do Livramento. Ele deve ser indiciado por cárcere privado e posse de arma de uso restrito. E a seguir, previsão para o Brasil é de mais um ano com seca, poluição e várias tempestades. E a dona do Facebook e Instagram anuncia que não vai mais conferir se publicações em suas redes sociais espalham mentiras. A previsão da meteorologia para este ano não é muito diferente do que aconteceu de janeiro a dezembro de 2024. E quem enfrentou vários cenários de norte a sul e de leste a oeste do país não tem saudades do que foi obrigado a encarar. Após um 2024 marcado por recordes de temperatura, incêndios devastadores, secas históricas e chuvas catastróficas, 2025 promete manter o clima em alerta. Segundo o Centro Nacional de Meteorologia Britânico, referência mundial no tema, o novo ano está projetado para ser um dos 3 mais quentes já registrados, embora com temperaturas ligeiramente abaixo das de 2024 e 2023. No Brasil, as tendências climáticas indicam que a seca continuará a ser uma preocupação em diversas regiões, especialmente no centro-oeste e no nordeste, com chuvas abaixo da média e temperaturas persistentemente altas. Modelos do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e do Programa Europeu Copérnicos, sugerem que o aquecimento dos oceanos também deve agravar os desequilíbrios nos padrões de precipitação.
ampliando os impactos de eventos extremos. Os desafios para prever desastres naturais permanecem. Especialistas apontam que, embora avanços tecnológicos tenham melhorado a capacidade de identificar tendências de curto prazo, as mudanças climáticas em ritmo acelerado estão tornando os modelos menos precisos. Isso tem dificultado a antecipação da real intensidade de fenômenos, como ocorreu no Rio Grande do Sul, onde chuvas intensas superaram qualquer previsão inicial. Esse cenário é reflexo direto do aquecimento global, reforçando a urgência de metas mais ambiciosas para reduzir emissões de gases de efeito estufa e acelerar a transição energética. O Brasil, que será a sede da Conferência do Clima da ONU este ano em Belém, terá uma oportunidade única para impulsionar compromissos internacionais e avançar em soluções concretas. Além das ações globais, especialistas ressaltam a necessidade de adaptação local. Medidas como a construção de infraestruturas resilientes, sistemas de drenagem eficientes e programas de conscientização ambiental podem ajudar a proteger as populações mais vulneráveis frente a desastres climáticos. Choveu forte hoje à tarde na zona sul, leste e sudeste da capital paulista. Foi decretado estado de atenção com a quebra da telha de vários estabelecimentos. 650 mil pessoas chegaram a ficar sem luz. Na tarde dessa terça-feira, a cidade de São Paulo registrou uma forte chuva, com ventanias intensas e queda de granizos em alguns pontos. Durante cerca de 2 horas, as zonas sul, leste e sudoeste da capital ficaram em estado de atenção para alagamentos, decretado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura. Segundo a distribuidora Enel, 650 mil clientes chegaram a ficar sem luz. E por volta das 14 horas, a empresa disse que estabeleceu o serviço de cerca de 500 mil imóveis. Na zona leste de São Paulo, uma casa ficou destelhada no cruzamento da rua Barlavento com a Avenida do Oratório. Em São Caetano, a maquise de um supermercado caiu sobre os veículos no estacionamento, no bairro de Barcelona. A precipitação ocorreu devido ao calor e umidades vindas do litoral. De acordo com o CGE, as nuvens carregadas seguem em direção ao ABC Paulista. Na capital, o tempo deve permanecer instável com ocorrências de chuvas isoladas. Está faltando insulina para o tratamento do diabetes no Brasil. A causa seria a falta de insumos para a produção, segundo alerta feito por entidades médicas internacionais. Muitos clientes têm reclamado que não encontram medicamento de uso controlado em várias farmácias da cidade de São Paulo. O Ministério da Saúde negou que haja falta na rede pública. Um novo estudo revelou que de cada 10 novos casos da doença do tipo 2, quando a pessoa precisa tomar insulina, uma está associada ao consumo de bebidas adoçadas, como refrigerantes, sucos de caixinha e energéticos. A pesquisa foi publicada na revista Nature nesta semana, uma das mais renomadas publicações científicas, e analisou dados globais sobre a doença em 2020, abrangendo 184 países. Segundo os especialistas, essas bebidas são digeridas rapidamente, causando um pico nos níveis de açúcar no sangue. O consumo regular ao longo do tempo leva ao ganho de peso, à resistência à insulina e a uma série de problemas metabólicos ligados ao diabetes tipo 2 e às doenças cardíacas. O estudo mostra que os maiores índices estão na África subsaariana e na América Latina, onde está o Brasil, mas não traz dados específicos para o país. Eles uniram os dados da América Latina com os do Caribe e o resultado mostrou que 24% dos novos casos de diabetes e 11% dos novos casos de doenças cardiovasculares estavam relacionados ao consumo de bebidas açucaradas nessas regiões. Para se ter uma ideia, no Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que essas doenças estão na liderança das causas de morte no país. Os óbitos por problemas cardíacos, por exemplo, representam 30%. Já a diabetes, de 2010 a 2021, matou mais de 750 mil pessoas no país. Ao todo, o consumo de bebidas açucaradas é responsável por 340 mil mortes anuais no mundo. Apesar de consistente, o levantamento tem limitações, pois é uma pesquisa observacional, o que significa que as descobertas não estabelecem uma conexão definitiva entre o consumo de refrigerantes e as enfermidades.
O meio-campista do Corinthians, Rodrigo Garro, se apresentou hoje no CT Joaquim Grava, após ser indiciado na Argentina por homicídio culposo. Garro desembarcou ontem à noite no aeroporto de Guarulhos e saiu sem dar entrevistas. O atleta vai participar das atividades do clube normalmente. O primeiro jogo do Corinthians no ano é dia 16, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. A Meta, empresa que administra as redes sociais Facebook e Instagram, anunciou que vai acabar com o sistema que apura as informações e a veracidade dos conteúdos postados nas redes, que hoje em dia é realizado por terceiros. São as fake news. A Meta, empresa controladora do Facebook e Instagram, vai acabar com o sistema de fact-checking realizado por terceiros. A decisão inicialmente vale para os Estados Unidos e é considerado um significativo retrocesso em suas políticas de moderação de conteúdo. O fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, escreveu nas redes sociais que vai eliminar os verificadores de conteúdo para substituí-los por notas da comunidade semelhantes às do X, antigo Twitter. Atualmente, a agência France Press trabalha com um programa de verificação de conteúdo do Facebook em 26 idiomas e a plataforma paga para usar as verificações de cerca de 80 organizações de todo o mundo em sua rede social. Zuckerberg sustentou na postagem que os verificadores de fatos têm sido muito tendenciosos politicamente e destruíram mais a confiança do que criaram, especialmente nos Estados Unidos. O anúncio da Meta repete muitas das reclamações de republicanos e do dono do X, Elon Musk, sobre programas de verificação de fatos que conservadores veem como censura. O magnata de 40 anos disse que as eleições recentes parecem um ponto de inflexão cultural para mais uma vez priorizar o discurso. A mudança ocorre no momento em que Zuckerberg se esforça para se reconciliar com o presidente eleito Donald Trump, incluindo a doação de $1 milhão para seu fundo de posse. Uma das maiores feiras de tecnologia do mundo já anunciou que vai apresentar robôs fofinhos, um chapéu carregador e até uma colher que faz você sentir o sabor do sal. Estas são algumas das curiosidades entre os produtos apresentados em 2025. Antes mesmo da abertura oficial, já foram apresentados produtos como óculos inteligentes, relógios de inteligência artificial para crianças e um berço equipado com inteligência artificial. Este último detecta a qualidade do sono do bebê e ajusta automaticamente a posição do colchão para acalmá-lo. Mas a feira promete apresentar grandes novidades, como, por exemplo, uma colher que faz com que a pessoa sinta o sabor do sal quando a pessoa coloca na boca. A maior feira de tecnologia do mundo, a Consumer Electronics Show, começou oficialmente nesta terça-feira em Las Vegas, com a presença de cerca de 4.000 expositores de 160 países. Segundo o diretor do evento, com inovações tecnológicas e questões econômicas em pauta, o evento atrai a atenção global. Este ano, o foco é explorar como a inteligência artificial pode gerar mais produtividade e personalização. Televisores e computadores também serão temas centrais das inovações tecnológicas do momento, a exemplo da TV 3.0 e o laptop com a tela dobrável. A feira vai apresentar tecnologias também para o setor de saúde. Entre as inovações estão uma escova de dentes que limpa os dentes em 20 segundos e um espelho inteligente da francesa Withings. Este dispositivo é capaz de realizar eletrocardiogramas, medir a composição metabólica do corpo e até mesmo contar os passos diários. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.